Olá, meus irmãos, passando hoje nessa terça-feira, dia 16 de maio, sexta semana da Páscoa, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditado será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, lá no seu capítulo 16, versículo do 5 ao 11. Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas por que vos falei assim? A tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Pessoal, o evangelho de hoje é de fato maravilhoso. Através do testemunho dos discípulos, cheio do Espírito Santo, esse testemunho de Jesus continua na história. Ora, guiados pelo Espírito Santo de Deus, os discípulos se tornam capazes de interpretar o mundo a partir da palavra e da ação de Jesus. Em qualquer lugar e época, eles irão testemunhar, mostrando que o pecador é aquele que rejeita a obra de Deus realizada em Jesus e em seus seguidores. O justo é Jesus, presente e atuante naquele que os testemunha. O condenado é o príncipe desse mundo, que é Lucifer e seus anjos, também chefe desse sistema que aprisiona pelo egoísmo e pelo pecado as lideranças desse mundo. Ora, todos eles condenaram Jesus e continuam perseguindo os seus seguidores. Toda a igreja é perseguida em todos os tempos, porque odiaram a Cristo e odeiam seus discípulos. Desse modo, o julgamento de Deus inverte o julgamento dos homens. A morte de Jesus transforma-se em vida, e aqueles que o condenaram agora é que são condenados. Então o Evangelho transmite essa cena de intimidade, de despedida de Jesus, a serenidade da parte de Jesus, o pesar no coração dos discípulos, a tristeza pela sua ausência e pela perseguição que se anuncia. Porém, os discípulos não ficarão sós, pois o Paráclito, o advogado, o defensor, irá inaugurar uma nova etapa na história da salvação. O tempo, então, da missão da Igreja e do Espírito Santo que se inicia. Como juiz, ele vai convencer o mundo em relação ao pecado, que consiste em não aceitar Jesus como enviado do Pai. Vai demonstrar que os verdadeiros culpados são os que o condenam. Então Jesus cria sua igreja. É como num grande encanamento em Pentecoste, abre a água da vida, abre o Espírito que vai a todos através dos sacramentos. O equívoco em relação à justiça. O Pai confirma a missão de Jesus, e por isso ele não é só inocente, mas tinha razão em toda a sua obra. Prova disto é o seu retorno para o Pai. Mais ainda, ele é a manifestação da própria justiça de Deus. O equívoco em relação ao julgamento. O mundo, ao condenar Jesus, se condenou a si mesmo, pois o que foi condenado é o vencedor da morte. A vitória de Deus significa a derrota de Satanás, príncipe desse mundo, personificação do mal e da incredulidade. Boa meditação a todos. Deus abençoe você nesta sexta semana da Páscoa, para cair cheio de Deus, cheios do Espírito Santo, do Paráclito do Pai, afirmar como salmista no Salmo 138: salva-me à vossa mão. Um grande abraço, muito obrigado, tchau, tchau. Curta e compartilha.